De um lado, a promessa de estabilidade para a vida toda. Do outro, a chance de ganhos que não tem limite. E aí, que caminho seguir? Hoje, a gente vai mergulhar fundo nesse dilema que está na cabeça de uma geração inteira. E olha, a resposta está longe de ser simples. Não é só uma questão de A ou B. Envolve a economia do país, o momento de vida de cada um e, principalmente, o perfil psicológico de quem está fazendo essa escolha. Então, vamos analisar cada um desses fatores. Porque, no fundo, a gente não está falando só de um emprego, né? É uma decisão que diz muito sobre os nossos valores, as nossas expectativas e, como vamos ver, até sobre o momento histórico que a gente vive. E aqui no Brasil, isso é ainda mais forte. As nossas carreiras, querendo ou não, são muito influenciadas pelos altos e baixos da economia. Para entender o dilema de hoje, é fundamental a gente olhar bem para essa dinâmica. Pensa numa gangorra. Funciona mais ou menos assim. Quando a economia vai mal e a incerteza domina, a segurança de um cargo público vira o porto seguro de milhares de pessoas. Mas, quando o cenário é de otimismo e crescimento, o desejo de arriscar, de criar algo novo, fala mais alto. A prioridade muda e vira a busca por oportunidades. Para a gente entender o peso real dessa escolha, vamos colocar os dois mundos lado a lado, em perspectiva. E vamos começar por aquele que, por décadas, foi o grande sonho de estabilidade no Brasil: o serviço público. O apelo é muito forte, não dá para negar. Em um país como o nosso, marcado por tanta instabilidade econômica, a garantia de um salário fixo todo mês, a estabilidade no emprego e os benefícios representam uma promessa de previsibilidade. É um atrativo e tanto. E a diferença não é só na estabilidade, não. Olha só esse dado de um estudo do Instituto Millennium, é impressionante. Para o mesmo cargo de assistente administrativo, por exemplo, o salário no setor público é, em média, 82% maior. E isso não é um caso isolado, viu? Na média geral, a diferença salarial entre os setores chega a 109%, mais do que o dobro. Isso levanta uma discussão bem complexa, né? Será que o servidor público ganha muito ou é o setor privado que remunera mal? Bom, seja qual for a resposta, a vantagem financeira inicial do concurso é indiscutível. Só que toda essa segurança tem seu preço. Como diz o empreendedor Evandro Guedes, o serviço público oferece um piso bem sólido, mas também impõe um teto. A estabilidade vem com um limite bem claro de ganhos. E é exatamente aí, nesse limite do serviço público, que o empreendedorismo mostra sua maior força. A busca por autonomia, por criar algo com propósito e, claro, pelo potencial de ganhos sem teto nenhum, é o que move milhões para o outro lado da balança. Mas essa liberdade toda cobra um preço bem alto: o risco. Dados do Sebrae revelam uma realidade dura. Quase metade das novas empresas no Brasil fecha as portas em menos de 3 anos. É um caminho de alta recompensa, sem dúvida, mas também de uma altíssima probabilidade de falha. Então, o ponto central é este: é uma troca fundamental. De um lado, a segurança garantida pelo Estado, mas com uma concorrência feroz para entrar e um teto de crescimento. Do outro, a liberdade e o potencial ilimitado, mas com risco constante e a instabilidade financeira sempre ali, por perto. Mas essa escolha raramente é só sobre dinheiro e estabilidade. No fundo, ela é emocional. A decisão tem tudo a ver com a nossa personalidade, com a nossa tolerância ao risco e principalmente com o que sucesso significa para cada um. E aqui a gente vê dois perfis bem claros. De um lado, quem valoriza a segurança e a previsibilidade. Do outro, quem busca autonomia e propósito, mesmo que isso signifique ter que encarar a instabilidade para construir algo próprio. O mais importante é entender que não existe certo ou errado, apenas perfis diferentes. E é super importante a gente falar do custo mental, porque ambos os caminhos cobram um preço. A jornada do concurseiro pode ser solitária, desgastante, cheia de ansiedade. Já a vida do empreendedor é marcada por uma pressão constante e pelo risco de burnout quando a linha entre a vida pessoal e o trabalho simplesmente some. Então, depois de pesar tudo isso, segurança, risco, dinheiro, custo mental, qual é a resposta certa? A verdade é que não existe uma fórmula mágica. A melhor escolha é sempre aquela que se alinha com o perfil e o momento de vida de quem a toma. É fundamental ter isso em mente. Os dois caminhos são exigentes, cheios de desafios. A realização profissional e pessoal não é uma consequência automática de nenhum deles. Ambos exigem muita dedicação, muita resiliência e uma boa dose de autoconhecimento.
Mas, e se a solução não for uma escolha de ou um ou outro? Existe uma terceira via, o modelo híbrido. É o caso de quem usa a estabilidade de um cargo público para bancar um negócio paralelo, ou de profissionais liberais que conseguem unir autonomia e expertise sem o risco de uma grande operação. No fim das contas, a reflexão mais importante é interna. Diante de tudo que a gente viu, a pergunta que fica não é qual é o melhor caminho, mas sim qual caminho faz mais sentido para a jornada que eu quero construir. A resposta está em uma análise honesta do próprio perfil, dos valores e do que se define como uma vida bem-sucedida.